O milionário congelou. O anel que a moça vendedora de flores usava era o mesmo de sua filha desaparecida há 20 anos. As ruas de São Paulo fervilhavam em uma tarde abafada. Uma garoa insistente transformava o calor em um vapor úmido que grudava na pele. Adriana ajustava o lenço colorido nos cabelos, protegendo como podia o cesto de flores que carregava junto ao peito. Com passos rápidos, ela se movia entre os carros presos no trânsito, oferecendo suas flores com uma voz suave. Flores frescas, flores lindas. Adriana era uma figura conhecida naquela área do centro. Jovem, de semblante tranquilo e um sorriso constante, ela enfrentava as adversidades da vida com resiliência. Criada em um orfanato, ela havia aprendido cedo a se virar sozinha. Agora, com pouco mais de 20 anos, sobrevivia vendendo flores nas ruas movimentadas da cidade. Algo, porém, destacava a Adriana: um anel simples de ouro que usava no dedo. Pequeno e com uma inscrição que ela nunca conseguira decifrar, aquele era o único objeto que a conectava a um passado desconhecido. Enquanto caminhava, a chuva engrossou e ela buscou abrigo sob a marquise de uma loja de joias luxuosa. Observou de longe a fachada imponente e os seguranças imóveis à entrada. Pensou em oferecer suas flores ali, mas hesitou. Antes que pudesse decidir, 2 seguranças a abordaram. "Ei, você não pode ficar aqui na frente", disse um deles com aspereza. "Só estou vendendo flores, não vou entrar", respondeu Adriana, tentando manter a calma. "Ah, claro, vendendo flores. Vamos ver o que tem nesse cesto", retrucou o outro com desconfiança. Apesar de protestar, ela foi levada para dentro da loja. O ambiente, frio e brilhante, contrastava com o calor úmido das ruas. Adriana sentia os olhares desconfiados dos clientes enquanto era levada à sala do gerente. Walter Pereira, o dono da loja, estava revisando papéis quando a porta se abriu. "O que está acontecendo aqui?", perguntou ele irritado. "Pegamos essa moça rondando a loja. Achamos que poderia estar planejando algo", disse um dos seguranças. "Eu não fiz nada errado. Só estava vendendo flores", respondeu Adriana com a voz trêmula. Walter olhou para ela, mas seus olhos logo se fixaram no anel em seu dedo. Ele se levantou, visivelmente abalado. "Deixe-me ver isso", pediu apontando para a mão dela. Relutante, Adriana estendeu a mão. Walter examinou o anel com cuidado, como se segurasse algo precioso. Ele reconhecia a peça. Era impossível não reconhecer. "Onde conseguiu isso?", perguntou ele, a voz baixa e tensa. "Sempre tive. É tudo o que me restou desde que fui deixada no orfanato", respondeu ela confusa. A tensão no ar era palpável. Walter devolveu o anel com delicadeza e ordenou que os seguranças a deixassem ir. "Está livre", disse ele. Sem pensar 2 vezes, Adriana saiu apressada, deixando Walter preso em um turbilhão de pensamentos. Ele sabia que aquele anel não era comum. Era o mesmo que havia dado à sua filha, Giovanna, antes de ela desaparecer há quase 20 anos. Naquela noite, Walter ligou para um investigador. "Quero informações sobre uma jovem chamada Adriana. Descubra tudo, especialmente sobre o anel." Enquanto isso, Adriana, em seu quarto simples, não parava de pensar no encontro. Por que aquele anel parecia tão importante para ele? Girando a peça em seus dedos, ela sentia que algo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, Walter, em sua mansão, vasculhava uma caixa antiga. Entre fotos e objetos da filha, encontrou uma imagem de Giovanna usando o mesmo anel. A inscrição era idêntica. Ele sabia que não podia ser coincidência. Walter sabia que precisava de respostas, mas compreendia que conquistar a confiança de Adriana seria difícil. Caso ela fosse realmente sua filha, como ela poderia aceitar alguém que, ainda que sem querer, a deixou sozinha por tanto tempo? Enquanto ele revivia memórias dolorosas, Adriana seguia sua rotina, cumprimentando os vendedores do mercado local. As flores, com suas cores vibrantes, traziam alento para sua vida simples. Porém, naquele dia, algo estava diferente. Uma inquietação, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, pairava no ar. No início da tarde, um homem bem vestido se aproximou dela. "Walter gostaria de conversar com você sobre o anel", disse ele, direto. Adriana o fitou desconfiada. Por que ele se importa tanto? É só um anel velho. É mais importante do que parece. A dúvida e a curiosidade se misturaram dentro dela.
Depois de hesitar, respondeu: tudo bem. Quando e onde? O encontro foi marcado para o dia seguinte, num café no centro. Naquela noite, deitada em sua cama, Adriana não conseguia parar de pensar. Por que aquele homem parecia tão obcecado pelo anel? Na manhã seguinte, Walter também estava inquieto. Em seu escritório, analisava um envelope com informações de um investigador particular. Fotos de Adriana vendendo flores, documentos do orfanato onde fora criada e um detalhe perturbador. Ela fora encontrada perto de um carro capotado há 20 anos, com cerca de 5 anos, usando apenas aquele anel. A coincidência com a noite em que perdera sua filha era espantosa. Sei-se mate. A Adriana chegou cedo ao café. O lugar era elegante, diferente do que costumava frequentar. Pediu um café simples e aguardou, ansiosa. Quando Walter chegou, o contraste entre sua postura imponente e a expressão vulnerável chamou sua atenção. Obrigado por vir, disse ele sentando-se à sua frente. Por que o senhor está tão interessado no meu anel? Perguntou direta. Ele respirou fundo. Esse anel pertenceu à minha filha, Giovanna. Ela desapareceu há 20 anos. Quando vi você com ele, soube que precisava entender. Adriana ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Sempre tive esse anel, mas nunca soube de onde veio. Disseram que fui encontrada perto de um carro capotado, ainda criança. Walter a encarou, emocionado. Preciso de uma resposta definitiva. Quero fazer um teste de DNA. A proposta a pegou de surpresa. Ela hesitou, mas a curiosidade sobre suas origens falou mais alto. Tudo bem, mas não espere nada, respondeu relutante. Horas depois estavam em um laboratório. O procedimento foi rápido, mas a espera pelos resultados seria excruciante. Adriana voltou para casa com a sensação de que algo dentro dela estava se transformando. Walter, por sua vez, dirigiu de volta à mansão, lutando contra a ansiedade. Pela primeira vez em 20 anos, ele ousava ter esperança. Os dias que se seguiram foram marcados por uma espera tensa. Walter, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, sentia-se à mercê de algo maior. Adriana, por outro lado, tentava compreender o que aquele teste poderia revelar sobre o passado que ela nunca conheceu. Na manhã do terceiro dia, o telefone de Walter tocou. Era o laboratório. Ele atendeu com um misto de urgência e apreensão, tentando preparar-se para a notícia que estava prestes a receber. Senhor Pereira, os resultados estão prontos. Podemos confirmar que há compatibilidade genética. A jovem é, de fato, sua filha biológica. Por um instante, o mundo de Walter parou. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, deixando a informação ecoar em sua mente. Sua filha estava viva. Giovanna, que ele acreditava ter perdido para sempre, estava ali, tão perto. Obrigado, respondeu ele, com a voz embargada. Enquanto isso, Adriana ocupava-se no mercado de flores, tentando afastar os pensamentos sobre o teste. O movimento do lugar que normalmente a distraía era insuficiente naquela manhã. A possibilidade de uma mudança drástica em sua vida era impossível de ignorar. No meio do burburinho do mercado, o homem que trabalhava para Walter apareceu novamente. Aproximou-se com um sorriso cordial, mas seu semblante deixava claro que trazia notícias importantes. Senhorita Adriana, o Sr. Pereira gostaria de encontrá-la. Ele já recebeu os resultados. O coração de Adriana acelerou. Por mais que tentasse fingir indiferença, era impossível não sentir o nervosismo crescer. Tudo bem. Onde ele quer me encontrar? Na mansão Pereira. Ele insiste que vá até lá. Pouco tempo depois, Adriana se viu diante da grandiosa propriedade. Nunca havia pisado em um lugar tão imponente. A mansão era cercada por jardins impecáveis e sua fachada parecia saída de um conto de fadas. Ao entrar, foi conduzida a uma ampla sala de estar, onde cada detalhe refletia luxo e elegância. Walter apareceu momentos depois, vestindo roupas simples que o deixavam com uma aparência mais acessível. Ainda assim, a seriedade em seu rosto revelava o peso da ocasião. Obrigado por ter vindo, Adriana, disse ele aproximando-se com calma. Então, o que descobriu? Perguntou ela direta. Ele se acomodou em uma poltrona e gesticulou para que ela fizesse o mesmo. Os resultados confirmaram. Você é minha filha, Giovanna. As palavras pairaram no ar. Adriana piscou algumas vezes, tentando absorver o que acabara de ouvir. Eu sou sua filha? Murmurou.
como se testasse a ideia. Sim, confirmou ele. Você é Giovanna Pereira. Ela balançou a cabeça confusa. Isso não faz sentido. Passei a vida inteira sem saber nada sobre meu passado. Agora você aparece dizendo que sou filha de um homem rico, de uma família que sequer sabia da minha existência? Eu entendo que seja muito para processar, respondeu Walter, mantendo o tom calmo. Mas nunca deixei de procurar por você. Sempre esperei por um milagre. Apesar da sinceridade nas palavras dele, o medo tomou conta de Adriana. Ela passou a vida inteira acostumada à simplicidade e à luta diária. Como poderia se encaixar naquele mundo? Eu não sei o que fazer com isso, admitiu olhando pela janela para os jardins perfeitamente simétricos. Não precisa decidir nada agora. Só quero que saiba que estou aqui e sempre estive. Quero recuperar o tempo perdido, disse Walter levantando-se também. Ela deixou a mansão pouco depois, ainda atordoada com a revelação. Enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, tentava processar o significado de ser Giovanna Pereira. 3. Nos dias seguintes, tanto Walter quanto Adriana enfrentaram uma montanha-russa de emoções. Ele buscava formas de se aproximar, enquanto ela lutava contra a sensação de estar à beira de algo transformador. Até que uma manhã, Adriana tomou coragem e ligou. Senhor Pereira, sou eu, Adriana. Walter respirou fundo, tentando conter o alívio. Que bom que ligou. Como está? Não sei bem como responder, mas decidi que quero conversar novamente. Acho que precisamos falar sobre tudo isso. Naquela tarde, Adriana retornou à mansão, agora mais confiante. Encarou Walter com determinação. Eu estive pensando sobre quem você diz que eu sou. Ainda é difícil acreditar, mas não posso negar os fatos. Walter a ouviu com atenção. Não espero que você aceite tudo de imediato. Só quero estar presente na sua vida, de qualquer forma que você permita. Adriana cruzou os braços. Minha vida não vai mudar do dia para a noite. Eu cresci sozinha, me virei sozinha. Não sei como me encaixar nesse mundo. Não importa quanto tempo leve. O que importa é que você saiba que não está mais sozinha, respondeu ele. A sinceridade nas palavras de Walter tocou algo dentro dela. Talvez, pela primeira vez, ela sentisse que havia espaço para a esperança em meio à confusão. Na manhã do terceiro dia, Walter foi despertado por um toque de telefone. Era o laboratório. Ele atendeu com uma mistura de nervosismo e esperança, tentando se preparar para a notícia que estava por vir. A voz do outro lado da linha foi direta. Senhor Pereira, confirmamos que há compatibilidade genética. A jovem é, de fato, sua filha biológica. Walter fechou os olhos por um instante, deixando a informação se acomodar em sua mente. Giovanna, a filha que ele acreditava estar perdida para sempre, estava viva. Enquanto isso, Adriana estava no mercado de flores, ocupada com suas tarefas na tentativa de afastar a ansiedade. No entanto, nada parecia capaz de distraí-la do peso daquela possibilidade. Sua vida poderia mudar drasticamente. Entre os ruídos e o movimento do mercado, o homem que trabalhava para Walter apareceu novamente. Ele se aproximou com um semblante cordial, mas com uma mensagem urgente. Senhorita Adriana, o senhor Pereira gostaria de encontrá-la. Ele recebeu os resultados. Adriana sentiu o coração acelerar, mesmo tentando manter a calma. Tudo bem. Onde ele quer me encontrar? Perguntou com hesitação. Na mansão Pereira, respondeu o homem. Quando chegou à propriedade, Adriana sentiu-se pequena diante da grandiosidade do lugar. A mansão era imponente, com jardins impecáveis e uma arquitetura de tirar o fôlego. Dentro, foi conduzida até uma sala de estar luxuosa, onde aguardou por Walter. Ele entrou pouco depois sem o habitual terno, mas com um semblante carregado de emoções. Obrigado por ter vindo, disse Walter com a voz carregada de significado. Adriana foi direta. Então, o que você descobriu? Walter confirmou sem hesitação. Os resultados mostram que você é minha filha. Você é Giovanna Pereira. A revelação caiu como um peso sobre Adriana. Ela balançou a cabeça, como se tentasse negar a realidade. Isso não faz sentido. Minha vida inteira foi assim sem saber quem eu era. Agora você me diz que sou filha de uma família rica que eu nem sabia que existia? Walter permaneceu calmo, mas firme. Eu sei que é muito para processar, mas nunca deixei de procurar por você. Sempre esperei por um milagre, e agora você está aqui. Apesar da sinceridade,
Adriana sentiu o medo crescer dentro dela. Tudo parecia distante demais do que ela conhecia. Eu preciso de tempo, disse ela, desviando o olhar para os jardins. Você terá todo o tempo que precisar, respondeu Walter com convicção. Quando Adriana deixou a mansão, o sentimento de confusão ainda dominava, mas algo dentro dela começava a mudar. Walter, por sua vez, passou horas revisitando velhas fotografias e memórias, determinado a reconquistar a confiança da filha. Nos dias seguintes, Adriana tentou se concentrar em sua rotina, mas as dúvidas e questionamentos não a deixavam em paz. O telefonema de Walter, convidando-a para uma nova conversa, a surpreendeu. Quero te mostrar algo importante, disse ele. Poucas horas depois, Adriana estava novamente na mansão, onde Walter lhe apresentou um álbum de fotos. Ao abrir o álbum, ele mostrou uma imagem de uma garotinha com um sorriso radiante, usando o mesmo anel que agora estava no dedo de Adriana. Essa era Giovanna, minha filha, disse Walter, a voz carregada de emoção. Adriana encarou a foto, sentindo uma estranha conexão, embora tudo ainda parecesse irreal. E minha mãe? Ela perguntou, hesitante. Walter contou sobre o acidente que mudara tudo, sobre os anos de busca infrutífera e a dor de perder as duas pessoas que mais amava. A sinceridade em suas palavras tocou Adriana, mas também a deixou inquieta. Eu não sei como lidar com isso, confessou ela, olhando para o jardim. Não precisa resolver tudo agora, respondeu Walter. O importante é que você não está mais sozinha. Mais tarde, de volta ao quarto apertado que chamava de lar, Adriana girava o anel no dedo, refletindo sobre as palavras de Walter e sobre quem ela realmente era. Pela primeira vez, a ideia de pertencer a uma família parecia menos impossível. Enquanto isso, Walter revisava relatórios do investigador, determinado a entender como sua filha fora parar tão longe dele. Em meio à confusão de emoções e dúvidas, ambos sabiam que o caminho seria longo, mas que algo importante havia começado a se construir. Na mansão Pereira, Walter passava horas revisando os documentos que o investigador havia reunido sobre Adriana. A sensação de que havia algo mais escondido no passado dela não o deixava em paz. Quando o telefone tocou, ele atendeu imediatamente, interrompendo seus pensamentos. Senhor Pereira, temos novas informações sobre o acidente, disse a voz do investigador. Diga, respondeu Walter, inclinando-se para a frente, ansioso. O carro foi encontrado capotado em uma estrada deserta, mas há indícios de que alguém esteve lá antes da chegada da polícia. Moradores próximos relataram ter visto uma mulher desconhecida na área. Talvez ela tenha encontrado sua filha antes que as autoridades chegassem. Uma mulher desconhecida? Walter ficou em silêncio, refletindo. Quem seria ela? E por que levaria sua filha sem alertar as autoridades? Continue investigando. Quero saber tudo sobre essa mulher, ordenou com firmeza. Enquanto isso, Adriana tentava seguir sua rotina, mas sentia que sua vida estava mudando, quer ela quisesse ou não. Durante a tarde, ao caminhar pelas ruas com o cesto de flores, teve a sensação de estar sendo observada. Olhou para trás várias vezes, mas não viu nada suspeito. Contudo, a sensação não desapareceu. Naquela noite, em seu modesto quarto, ela pensou em ligar para Walter. Queria saber mais sobre sua mãe, sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aceitar a ajuda dele significaria abrir mão da independência que tanto valorizava. Por que isso tem que ser tão complicado? Murmurou para si mesma enquanto girava o anel no dedo, um gesto que fazia sempre que estava nervosa. Do outro lado da cidade, Walter estava em seu escritório, olhando para uma foto antiga de sua falecida esposa, Joana. Ele lembrava do sorriso dela, de como ela iluminava o ambiente. Perder Joana e Giovanna na mesma noite foi uma dor insuportável. Agora, com a possibilidade de reencontrar sua filha, sentia uma mistura de esperança e culpa. Na manhã seguinte, enquanto Adriana seguia para o mercado de flores, percebeu novamente que alguém a observava. Desta vez, um homem de terno escuro estava a poucos metros observando-a com atenção. Ela tentou ignorá-lo, mas ele se aproximou e disse: Senhorita Adriana, o senhor Bruno Pereira gostaria de falar com você. Adriana franziu a testa. Quem é Bruno Pereira? Nunca ouvi falar dele. Ele é tio de Walter. Na verdade, ele é seu tio. Por favor, aceite o convite. Ele só quer conversar.
Adriana ficou desconfiada, recuando. Se ele quer falar comigo, que venha até mim. Agora me deixe em paz. O homem se afastou, mas Adriana não conseguia deixar de se perguntar quem era esse tal de Bruno e por que ele queria falar com ela. Mais tarde, ao contar o que aconteceu a Walter, ele se mostrou visivelmente preocupado. Bruno não deveria estar se aproximando de você, disse ele apertando os punhos. Ele é meu irmão, mas não confie nele. Adriana começou a entender que havia mais em jogo do que imaginava. Sua conexão com os Pereira não era simples. Naquela noite, ela não conseguiu descansar. O encontro com o homem que dizia trabalhar para Bruno a deixava nervosa. Quem seria esse tio que Walter nunca mencionara? E por que parecia tão interessado nela? Enquanto girava o anel no dedo, as palavras de Walter ecoavam em sua mente. Não confie nele. Ele não é quem parece ser. Na mansão Pereira, Walter estava igualmente inquieto. Ele temia que seu irmão Bruno estivesse tentando manipular a situação. Bruno nunca aceitou viver à sombra de Walter e sempre buscou maneiras de tomar o controle da empresa da família. Agora, com o retorno de Adriana, ele via nela uma oportunidade para continuar sua busca por poder. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Pereira, temos mais informações sobre a noite do acidente, disse o investigador. Diga, respondeu Walter, mais atento do que nunca. Descobrimos que o carro de sua esposa foi encontrado capotado em uma estrada deserta. Mas relatos indicam que alguém esteve lá antes da polícia. Moradores mencionaram uma mulher desconhecida carregando algo em direção oposta ao local do acidente. Walter franziu a testa. Uma mulher? Sim. Não temos detalhes, mas acreditamos que ela tenha encontrado sua filha antes da chegada das autoridades. Estamos rastreando esses relatos. Walter ficou em silêncio, refletindo sobre essa nova informação. Quem seria essa mulher? E por que levaria sua filha sem comunicar às autoridades? Continue investigando. Quero saber cada detalhe sobre essa mulher, ordenou Walter decidido. 5. Enquanto isso, Adriana tentava manter sua rotina no mercado de flores. Mas algo parecia estranho. O homem de terno escuro estava sempre por perto, observando-a de longe. Inicialmente, ela tentou ignorá-lo, mas sua intuição dizia que algo estava errado. Ao final do dia, decidiu novamente confrontar Walter. Você precisa me contar mais sobre esse tal Bruno, disse Adriana entrando na sala de estar. Quem é ele de verdade? Por que ele está me seguindo? Walter respirou fundo antes de responder. Bruno é meu irmão mais novo. Sempre tivemos uma relação complicada. Quando Giovanna desapareceu, ele usou a tragédia para tentar me desestabilizar e tomar o controle da família. Ele não conseguiu. Agora, com o seu retorno, ele sabe que você é minha herdeira legítima. Para ele, você é uma ameaça. As palavras de Walter deixaram Adriana ainda mais confusa. Ela agora entendia que estava sendo puxada para um jogo de poder que nunca quis. Então, sou só mais uma peça nesse jogo para vocês? Perguntou, a frustração em sua voz. Não, Adriana, respondeu Walter com firmeza. Você é minha filha. Para mim isso é tudo. Mas Bruno não vê assim. Ele é perigoso e movido apenas pela ambição. Walter estava em seu escritório, quando a governanta entrou com um envelope branco, dizendo que o haviam deixado no portão. Ele pegou o envelope e, ao abri-lo, encontrou uma foto de Adriana no mercado de flores. No verso, uma mensagem escrita à mão. A verdade sempre encontra seu caminho. Adriana, ao ver a foto, sentiu um calafrio. Isso é uma ameaça? Perguntou. Walter respondeu tenso. Bruno está tentando nos intimidar. Ela questionou por que ele faria isso, e Walter explicou que não precisava de um motivo. Apenas existindo, ela já era um obstáculo para ele. Mas não se preocupe, prometo que vou te proteger, garantiu. Apesar das palavras reconfortantes, Adriana sentia o medo tomar conta. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso. Naquela noite, ao voltar para casa, a sensação de ser observada era mais forte do que nunca. Bruno, em seu luxuoso apartamento, observava a cidade enquanto o homem que havia seguido Adriana aguardava suas instruções. Ela ficou perturbada? Perguntou Bruno. Sim, respondeu o homem. Ótimo, agora vamos ver o que meu irmão vai fazer a seguir, disse Bruno, brindando com um copo de uísque. A guerra entre os irmãos estava apenas começando, e Adriana, sem querer, era o centro do conflito.
O amanhecer não trouxe alívio para Adriana, que passou a noite em claro, refletindo sobre as ameaças de Bruno. Apesar de sempre ter enfrentado desafios, jamais imaginou que se tornaria alvo de alguém tão poderoso. Walter havia prometido protegê-la, mas ela sabia que teria que confiar em si mesma. Na mansão Pereira, Walter revisava os documentos que o investigador reunira quando algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira, esquecida no fundo da estante. Ao abri-la, encontrou fotos antigas e objetos pessoais de sua falecida esposa, Joana. No fundo da caixa, um diário de capa de couro. Walter o abriu e começou a ler. As palavras de Joana revelavam uma mulher amorosa, mas também preocupada com as tensões entre Walter e Bruno. Ela mencionava a ambição de Bruno e desconfiava dele, principalmente após uma conversa que ouvira dele ao telefone, na qual ele falava sobre resolver as coisas de uma vez por todas. Walter fechou o diário respirando fundo. Ele nunca havia considerado a possibilidade de Bruno estar envolvido no acidente que matou Joana e Giovanna, mas agora, com as novas informações, ele não podia mais ignorar a ideia. Enquanto isso, Adriana estava em seu quarto lendo o diário de sua mãe. Ela sentia que o anel em seu dedo, agora, tinha um peso maior, como se fosse a chave para entender o que realmente aconteceu. Ela decidiu ligar para Walter. "Quero saber mais sobre minha mãe", disse ela, sem rodeios. Ele pediu que ela fosse até sua mansão. Quando Adriana chegou, Walter lhe entregou o diário de Joana. "Talvez isso nos ajude", ele disse. Adriana folheou as páginas, encontrando descrições sobre sua infância e o amor de Joana por Giovanna. Mas as preocupações sobre Bruno começaram a se destacar, especialmente uma entrada que falava sobre o temor de Joana em relação a ele. "Estou preocupada com Bruno", Joana escrevera. "Ele está obcecado por tomar o controle da empresa. Ontem ouvi uma conversa dele ao telefone sobre resolver as coisas de uma vez por todas. Não quero acreditar que ele seja capaz de algo tão extremo, mas não posso ignorar." Adriana levantou os olhos para Walter. "Você acha que Bruno tem algo a ver com o acidente?" perguntou preocupada. Walter suspirou e passou a mão pelo rosto. "Nunca considerei essa possibilidade. Sempre achei que foi um acidente. Mas depois de tudo o que está acontecendo, não sei mais. Precisamos investigar." Adriana concordou. "Devemos ser cuidadosos. Ele não vai hesitar em agir se perceber que estamos chegando perto da verdade." 6. Mais tarde, quando Adriana voltou para casa com o diário, passou horas lendo as palavras de sua mãe, tentando entender o que realmente aconteceu. Cada entrada parecia trazer uma pista, mas ainda havia muitas lacunas. Enquanto isso, Bruno observava a cidade de seu apartamento, confiante de que poderia antecipar os movimentos de seu irmão. "Eles acham que podem me derrotar", murmurou com um sorriso frio, "mas não sabem do que sou capaz." O dia seguinte amanheceu claro, mas Adriana sentia a tensão crescer. As palavras de Joana sobre Bruno a deixavam cada vez mais inquieta. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Bruno estava perto do portão da mansão, em conversa com 2 homens discutindo algo importante. Pouco depois, Joana saiu e entrou no carro. Adriana, preocupada, não disse nada na hora. No dia seguinte, a notícia do acidente chegou. Adriana sentiu um arrepio ao ouvir Valéria. "Você acha que ele planejou o acidente?" perguntou Adriana. Valéria hesitou antes de responder. "Não posso afirmar com certeza, mas pareceu mais do que uma coincidência. E tem mais. Depois do acidente, Bruno insistiu que ninguém investigasse muito. Ele dizia que era para proteger Walter, mas sempre achei estranho." "Por que você não me contou isso antes?" perguntou Adriana, frustrada. "Eu tinha medo. Bruno é perigoso e eu não queria me envolver. Mas agora que vejo você sabendo que sobreviveu, não posso mais ficar em silêncio." Adriana agradeceu a Valéria e prometeu protegê-la. Ao voltar para a mansão, ela contou a Walter o que soubera. Ele parecia abalado. "Isso muda tudo", disse ele, passando as mãos pelos cabelos. "Se conseguirmos ligar Bruno ao acidente, podemos finalmente desmascará-lo." Mas Adriana sabia que isso não seria fácil. Bruno era astuto e não deixaria rastros facilmente. Ainda assim, pela primeira vez ela sentiu que havia uma verdadeira aliança entre ela, Walter e Valéria. Enquanto isso, Bruno, em seu apartamento, estava cercado por aliados. Ele estava furioso. "Acham que podem me superar",
disse ele com um sorriso frio. Mas eu sempre jogo para ganhar. A tensão entre os irmãos Pereira aumentava. Adriana sabia que o confronto final estava chegando. Na mansão, Walter, Adriana e Valéria discutiam os próximos passos, conscientes de que estavam lidando com um adversário implacável. Precisamos ser metódicos, disse Walter gesticulando. Se dermos um passo em falso, Bruno pode nos antecipar. Ele é perigoso e agora que sabe que estamos nos aproximando da verdade, não vai recuar. Adriana, com o diário de Joana em mãos, interrompeu. Ele já está nos atacando, Walter. As ameaças, os homens que me seguiram, isso não é só um aviso. Ele está tentando nos intimidar para que desistamos. Valéria, ao lado da lareira, concordou. Joana sempre dizia que Bruno era imprevisível. Ele se esconde atrás de uma fachada de sofisticação, mas é capaz de qualquer coisa. Walter suspirou. Precisamos descobrir quem eram os homens com Bruno na noite do acidente. Se conseguirmos identificá-los, teremos uma chance de entender o que realmente aconteceu. Enquanto isso, Bruno estava em um luxuoso apartamento em São Paulo, planejando seus próximos passos. Se continuarem nesse ritmo, podem chegar a algo antes que possamos reagir, disse ele frio. Um dos homens à sua frente perguntou: O que você quer que façamos, senhor? Por enquanto, apenas observe. Quero saber cada movimento de Walter e daquela garota. Se perceberem algo que ameace minha posição, agiremos antes que possam nos derrubar. Bruno sabia que o retorno de Adriana representava uma ameaça direta ao poder que ele vinha tentando consolidar. Ela era a chave para os segredos que ele tentava esconder. Walter, preocupado, sugeriu um encontro. Vamos, mas eu vou junto, disse Adriana levantando-se. De jeito nenhum, respondeu Walter firme. É perigoso demais. Bruno pode estar monitorando todos os nossos movimentos. Eu entendo os riscos, retrucou Adriana com determinação. Mas essa é a minha história. Minha mãe morreu naquela noite. Eu tenho o direito de ouvir o que ele tem a dizer. Walter hesitou, mas a força nos olhos de Adriana o fez ceder. Tudo bem, mas você não vai sozinha. Teremos seguranças. O encontro foi marcado em um bar discreto no centro da cidade. Walter e Adriana chegaram acompanhados por 2 seguranças. Fausto Arruda já estava lá, nervoso. Obrigado por aceitar nos encontrar, disse Walter ao sentar-se. Fausto respondeu visivelmente tenso. Eu sabia que esse dia chegaria. Não dá para fugir do passado para sempre. Adriana, inclinando-se para a frente, perguntou: Você sabe algo sobre a noite em que minha mãe morreu? Fausto hesitou antes de responder. Bruno nos contratou para seguir o carro de sua mãe. Disse que era uma precaução, mas dava para ver que ele tinha outra intenção. Não nos contou os detalhes, mas quando o acidente aconteceu, ele mandou a gente embora, dizendo que cuidaria de tudo. Você estaria disposto a testemunhar isso? Perguntou Walter. Fausto hesitou mais uma vez. Se isso significar que Bruno vai finalmente pagar pelo que fez, estou dentro. Mas precisam entender que ele é perigoso. Ele não vai ficar parado enquanto tentam desmascará-lo. 7. De volta à mansão, Adriana estava visivelmente abalada. Ele sabia. Ele sabia o que ia acontecer e deixou minha mãe morrer. Sim, disse Walter, sentindo o peso da culpa. Mas isso também significa que estamos mais perto de expor a verdade. Valéria, que os esperava, ficou chocada com os novos detalhes. Isso explica por que Joana estava tão preocupada antes do acidente. Ela sentia que algo estava errado. Enquanto os 3 discutiam os próximos passos, Bruno soube que Fausto Arruda havia sido localizado e interrogado. Estão ficando espertos, disse um de seus aliados. Bruno sorriu, mas seu sorriso era frio. Então é hora de acelerar o jogo. Vamos ver como eles lidam com uma verdadeira ameaça. A tensão na mansão Pereira alcançou níveis insuportáveis. Depois do encontro com Fausto Arruda, Adriana e Valéria sabiam que estavam lidando com uma verdade ainda mais sombria do que haviam imaginado. Bruno não era apenas ambicioso, mas também manipulador, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Adriana, por outro lado, estava mais determinada do que nunca. Sua mãe havia morrido por causa das intrigas de Bruno, e agora ela sabia que precisava lutar para fazer justiça. No entanto, essa determinação a expunha a um preço. A cada dia, ela sentia o peso da pressão e do medo. Ele vai reagir, comentou Valéria, preocupada, enquanto discutiam os próximos passos no escritório de Walter. Já está reagindo, respondeu Adriana com firmeza.
Mas não podemos parar agora. Estamos perto da verdade. Walter, visivelmente cansado, concordou, mas seu rosto refletia a preocupação. Bruno sabe que estamos avançando. Ele fará de tudo para nos deter. Precisamos estar preparados para o pior. Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Bruno, ele arquitetava seu próximo movimento. A traição de Fausto Arruda o enfurecera, mas ele não perderia o controle. Se eles querem brincar de heróis, vamos dar a eles algo com que se preocupar, disse Bruno, enquanto seus aliados aguardavam suas ordens. Ele sabia que, para vencer, teria que atacar onde mais doía. Encontrem um ponto fraco, algo que os distraia, que os faça recuar, ordenou. Na mansão, o investigador contratado por Walter conseguiu localizar o segundo homem que havia trabalhado para Bruno no dia do acidente. Diferente de Fausto, esse homem estava relutante em falar. Ele tem medo, explicou o investigador. Bruno ainda tem influência sobre ele, mas estou tentando convencê-lo a depor. Precisamos dele, insistiu Walter. Fausto nos deu uma pista importante, mas se tivermos 2 depoimentos podemos abrir um caso sólido. Adriana, silenciosa, estava absorvendo tudo. Sabia que cada passo a aproximava mais da verdade, mas também a colocava em risco. E se Bruno tentar algo contra nós antes de conseguirmos as provas? Ela perguntou. He'll try, respondeu Valéria. But that's why we have to act fast. Naquela noite, algo incomum aconteceu. Um entregador anônimo deixou um envelope na porta da mansão. Walter, ao abrir, encontrou fotos de Adriana no mercado de flores e uma mensagem ameaçadora. Você não pertence a essa família. Pare agora ou se arrependerá. Walter imediatamente reforçou a segurança na mansão e proibiu qualquer movimentação sem sua aprovação. Quando Adriana viu as fotos e a mensagem, sua reação foi de puro desafio. Ele acha que pode me assustar? Eu não vou desistir. Essa é exatamente a reação que ele quer, alertou Valéria. Bruno está tentando provocar você. Ele quer que você cometa um erro. No dia seguinte, enquanto Walter e o investigador se preparavam para uma reunião com o advogado, Adriana decidiu sair para caminhar nos jardins da mansão. Precisava de um momento de alívio, mas logo notou 2 homens observando a propriedade perto dos portões. Quando perceberam que foram vistos, se afastaram rapidamente. Adriana contou a Walter, que imediatamente disse: ele está nos cercando. Não podemos continuar assim. Na mesma tarde, Bruno colocou em prática sua armadilha. Ele sabia que a principal preocupação de Walter era a segurança de Adriana e decidiu usar isso a seu favor. Quando Adriana estava na cidade com Valéria, 2 homens se aproximaram disfarçadamente. Um deles esbarrou nela, derrubando uma pasta cheia de papéis. Desculpe, senhorita, disse ele apressado, recolhendo os documentos. Adriana achou estranho, mas não deu muita importância. No entanto, ao voltar para a mansão, descobriu que fotos do incidente haviam sido tiradas e enviadas a Bruno. Horas depois, um e-mail chegou ao escritório de Walter, contendo as fotos e uma mensagem provocadora. Sua preciosa filha não está tão protegida quanto você pensa. Cuidado, irmão. Walter ficou enfurecido. Ele está nos provocando, mas isso é uma distração, disse Valéria. Ele quer que você perca o foco. Naquela noite, Adriana confrontou Walter diretamente. Não podemos ficar apenas reagindo ao que ele faz. Precisamos enfrentá-lo de frente. Eu concordo, respondeu Walter. Mas precisamos de mais provas antes de fazer qualquer acusação. Ele ainda tem a vantagem. Então vamos encontrar essas provas, disse Adriana com determinação. 8. Enquanto Bruno se preparava para seu próximo movimento, Walter e Adriana estavam mais decididos do que nunca. O jogo estava se tornando cada vez mais perigoso, mas nenhum dos lados parecia disposto a recuar. A guerra entre os irmãos Pereira estava prestes a atingir seu clímax, e Adriana sabia que a verdade viria à tona, não importando o custo. O amanhecer trouxe pouco alívio para os Pereira. As ameaças de Bruno se intensificavam, e Walter sabia que o confronto final estava próximo. Adriana, por sua vez, começava a sentir o peso emocional de tudo o que estava acontecendo, mas sua determinação permanecia firme. Naquela manhã, enquanto Walter conversava com o investigador, Adriana decidiu rever o diário de Joana mais uma vez. Algo nas palavras de sua mãe a inquietava, como se houvesse uma mensagem oculta que ela ainda não havia compreendido.
Uma entrada chamou sua atenção. Bruno sempre foi obcecado por controle. Ele acha que a empresa é dele por direito, mas há algo que ele nunca poderá roubar: a verdade. A verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que seja enterrada. Adriana franziu o senho. O que Joana quis dizer com isso? Seria uma pista para algo maior? Valéria entrou no quarto naquele momento, trazendo uma xícara de chá para Adriana. Ao notar sua expressão concentrada, perguntou: "O que você encontrou?" "Mãe escreveu algo sobre a verdade sempre encontrar seu caminho. Parece um aviso", disse Adriana, entregando o diário a Valéria. Valéria leu a entrada e concordou. Joana sabia que algo estava errado. Talvez ela tenha deixado algo escondido, algo que Bruno não encontrou. Adriana sentiu um calafrio. "Você acha que ela escondeu provas contra Bruno?" "Pode ser", respondeu Valéria com firmeza. Enquanto isso, Bruno estava em seu escritório, analisando as fotos que havia enviado a Walter. Ele sabia que seu irmão estava ficando sem opções e que cada movimento de provocação o deixava mais vulnerável. "Eles estão perto demais", disse um de seus homens. "Se descobrirem algo concreto, podemos estar em apuros." Bruno sorriu friamente. "Por isso precisamos garantir que não cheguem a lugar algum. Quero olhos em todos os passos de Walter e Adriana. Se descobrirem alguma coisa, eliminem antes que possam agir." Na mansão, Adriana, Valéria e Walter começaram a vasculhar os pertences antigos de Joana, em busca de algo que pudesse conectar Bruno diretamente ao acidente. Valéria sugeriu que verificassem um cofre antigo no quarto de Joana. Após algumas horas de busca, encontraram o cofre escondido atrás de um painel falso. Walter o abriu com a combinação que Joana usava, a data de nascimento de Giovanna. Dentro, havia um envelope lacrado e algumas fotos antigas. A carta de Joana, escrita à mão, dizia: "Se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Sempre temi que Bruno fosse longe demais, mas nunca soube como protegê-lo. Ele é meu cunhado, mas também o maior inimigo da nossa família. O acidente não foi uma coincidência. Ele sabia o que estava fazendo. Sei que ele contratou homens para nos seguir. Se algo acontecer comigo, por favor, protejam Giovanna. Ela é tudo o que importa." Essas palavras foram um golpe para todos na sala, confirmando as suspeitas sobre Bruno e o acidente. Adriana, furiosa, perguntou: "Isso é suficiente para incriminá-lo?" Walter respondeu que não completamente, mas era um bom começo. Precisavam de mais provas. Naquela tarde, o investigador trouxe boas notícias. Ele localizou o segundo homem envolvido no acidente. Relutante no início, o homem concordou em falar, desde que garantissem sua segurança. O encontro foi marcado em um local discreto. O homem nervoso revelou: "Eu estava lá naquela noite. Bruno nos mandou seguir o carro de sua esposa. Nos disse para assustá-la, mas eu sabia que ele queria mais. Forçamos o carro dela para fora da estrada. Quando capotou, ele mandou sairmos e deixar tudo como estava." Adriana ficou horrorizada, e Walter sabia que agora tinham o suficiente para confrontar Bruno. Porém, o enfrentamento deveria ser feito com cautela. Quando retornaram à mansão, Valéria os recebeu ansiosa. Walter confirmou: "Temos a confirmação. Bruno foi o responsável pelo acidente. Agora precisamos garantir que ele pague por isso." Bruno, em seu apartamento, estava tranquilo, acreditando que Walter e Adriana recuariam. Mal sabia ele que naquela tarde Walter havia marcado um encontro com ele. Quando chegou a hora, Walter, Adriana e Valéria se prepararam. A reunião seria em um salão de eventos da empresa, um lugar neutro, mas simbólico. Bruno chegou pontualmente com 2 homens de confiança e, com um sorriso frio, disse: "Que honra, irmão. Finalmente decidiu admitir que perdeu." Walter ignorou o comentário e se aproximou da mesa. "Não vim aqui para jogar seus jogos. Estamos aqui para resolver o que você começou há 20 anos. Bruno, sarcástico, retrucou: "Ainda remoendo o passado? Pensei que já tivéssemos superado essa tragédia." Adriana deu um passo à frente e encarou Bruno. "Você sabia o que aconteceu naquela noite? Não foi um acidente. Você estava lá orquestrando tudo." Bruno, tentando se recompor, disse: "Você está delirando, garota." 9. Walter então entregou a carta de Joana para Bruno, que leu rapidamente e tentou desdenhar. "Isso é apenas uma carta sentimental. O que isso prova?" "Prova que Joana sabia que você era perigoso", respondeu Valéria. "E isso é apenas o começo." Walter colocou sobre a mesa as transcrições dos depoimentos de Fausto Arruda e do segundo homem.
Bruno por um momento ficou tenso, mas logo tentou se defender. Esses homens estão mentindo, foram pagos para difamar meu nome. Adriana, com a voz carregada de emoção, disse: Você tirou minha mãe de mim e agora vai pagar por isso. A tensão na sala aumentou. Bruno, sem saída, começou a andar de um lado para o outro. Finalmente parou e encarou Walter. Ok, digamos que eu tenha tido algum envolvimento, mas você acha que as autoridades vão se importar? Isso aconteceu há mais de 20 anos. Não há provas físicas, apenas palavras. E palavras não significam nada. Você está errado, respondeu Walter. Com essas provas e o apoio das testemunhas, temos mais do que o suficiente para abrir um caso. Quando isso chegar à imprensa, sua reputação estará destruída. Seu poder acabará. Bruno, frustrado, se aproximou de Adriana, tentando intimidá-la. Você não pertence a essa família. Nunca pertenceu. Você acha que pode simplesmente entrar e tomar o que é meu? Adriana não cedeu. Não quero o que é seu, quero justiça. Por mim, pela minha mãe e por tudo o que você destruiu, declarou com firmeza. O confronto terminou com Bruno saindo da sala furioso, mas todos sabiam que ele não desistiria facilmente. Walter imediatamente acionou seus advogados e iniciou o processo de entrega das provas às autoridades. Naquela noite, enquanto estavam na mansão, Adriana e Walter conversaram sobre os próximos passos. Isso não vai terminar aqui, pai, ela disse, chamando-o assim pela primeira vez. Apesar da preocupação, Walter respondeu: Eu sei, mas agora estamos mais fortes do que nunca. Do outro lado da cidade, Bruno estava sozinho em seu escritório, encarando uma garrafa de uísque vazia, sua mente em um turbilhão, buscando uma forma de virar o jogo. O jogo ainda não acabou, murmurou. Se querem guerra, vão ter guerra. Na manhã seguinte, o clima na mansão Pereira era diferente. Walter, Adriana e Valéria sabiam que o confronto com Bruno havia iniciado uma fase delicada. As provas estavam com os advogados e investigadores, mas a batalha estava longe de ser vencida. Walter tomou medidas para reforçar a segurança na mansão. Não podemos subestimá-lo, disse ele. Bruno perdeu terreno, mas ainda é perigoso. Adriana, por sua vez, sentia que a justiça estava ao alcance. Não vou fugir, disse ao perceber a preocupação de Walter. Já enfrentei muito sozinha, agora tenho vocês ao meu lado. Vamos terminar isso juntos. Enquanto isso, Bruno reunia seus aliados próximos. Sua frustração era evidente, mas ainda não estava disposto a aceitar a derrota. Eles acham que venceram, disse ele, andando de um lado para o outro. Mas ainda tenho cartas na manga. Quando um de seus homens perguntou o que faria caso as provas fossem divulgadas, Bruno com frieza respondeu: Eu não permitirei que cheguem tão longe. Se necessário, eliminaremos as testemunhas. Naquela tarde, o advogado de Walter ligou com uma notícia importante. As provas eram mais do que suficientes para abrir um processo formal contra Bruno. Além disso, os depoimentos estavam gravados e seriam apresentados às autoridades. É hora de agir, disse Walter, encerrando a ligação. Ele e Adriana se prepararam para ir à delegacia entregar oficialmente as provas. A tensão era palpável, mas pela primeira vez sentiam que estavam no controle. Ao chegarem à delegacia, foram recebidos por um investigador experiente que analisou os documentos com atenção. Isso é muito sério, disse ele. Com essas provas, podemos começar a construir um caso contra Bruno Pereira. Adriana, com firmeza, respondeu: Queremos que ele pague pelo que fez. O investigador garantiu que as providências seriam tomadas imediatamente. Walter e Adriana deixaram a delegacia aliviados, mas cientes de que o próximo movimento de Bruno seria decisivo. Naquela noite, uma ligação inesperada de Valéria interrompeu o silêncio da mansão. Ela estava visivelmente abalada. Acho que estou sendo seguida, disse ela com a voz tremendo. Walter entrou em ação imediatamente, pedindo para que ela voltasse à mansão e enviando seguranças para acompanhá-la. Ele está tentando nos intimidar, disse Walter. Mas isso só prova que estamos no caminho certo. No dia seguinte, a notícia de uma investigação formal contra Bruno se espalhou. Sua reputação começou a desmoronar rapidamente. Desesperado, ele tentou subornar uma das testemunhas, mas o plano foi descoberto, acrescentando mais uma acusação ao caso. Finalmente, chegou o dia do confronto definitivo. Bruno foi chamado para prestar depoimento na delegacia.
onde negou todas as acusações, chamando as provas de mentiras fabricadas e tentando culpar Walter por uma suposta conspiração. 10. Do lado de fora, Adriana e Walter aguardavam com ansiedade. Quando Bruno deixou a delegacia, caminhou em direção a eles com um sorriso frio. "Parabéns, irmão", disse ele com sarcasmo. "Você conseguiu manchar meu nome, mas lembre-se, eu sempre volto." Walter respondeu com calma. "Desta vez, você vai pagar por tudo o que fez." Bruno, tentando provocar Adriana, disse: "Você pode ter o meu sobrenome, garota, mas nunca terá o meu legado." Adriana, firme, respondeu: "Seu legado é de destruição, Bruno. Isso acaba hoje." Nas semanas seguintes, o caso contra Bruno ganhou força. As provas eram irrefutáveis e ele foi formalmente acusado de conspiração, negligência criminosa e tentativa de suborno. Sua queda foi rápida e humilhante, e logo ele se viu abandonado, até mesmo pelos aliados mais próximos. Adriana, por outro lado, começou a reconstruir sua vida. Agora reconhecida oficialmente como filha de Walter, ela decidiu usar sua posição para criar algo positivo. "Quero ajudar outras pessoas que, como eu, cresceram sem família", disse ela a Walter. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você", respondeu ele sorrindo. Valéria, que continuava ao lado deles, também se sentia em paz por finalmente ter ajudado a trazer a verdade à tona. No final, Bruno foi condenado pelos crimes, e a empresa da família Pereira ficou sob o controle de Walter e Adriana. Mas mais importante do que a justiça, eles encontraram algo que o dinheiro nunca poderia comprar: o vínculo de uma família reconstruída. "Estamos apenas começando", disse Adriana, olhando para o horizonte ao lado de Walter. Pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro era promissor.